Muito bem, continuamos aqui nosso bate-papo com o governador Carlos Moisés, candidato à reeleição nas eleições deste ano. Governador, a educação acabou merecendo uma atenção especial no seu período, né? É verdade, Prisco. Primeiro, porque de forma inédita a gente investiu o mínimo que a Constituição determina, que é 25%, fomos a 27,4%, 7,7 bilhões de reais de investimento em educação. E depois coisas inéditas na educação. Pela primeira vez enfrentamos a pobreza menstrual das nossas alunas, pela primeira vez criamos um Bolsa Estudante para o ensino médio, que dá quase R$ 600 por mês para o aluno ficar na sala de aula. Isso está alimentando famílias hoje. Tem mais de 57 mil alunos recebendo bolsa. Pela primeira vez, os professores tiveram uma remuneração mínima de, no mínimo, R$ 5.000. Um laptop para chamar de seu, de fato, não é carga do Estado, foi dado de presente para os professores. Mais de 10 mil lousas digitais, veículos, infraestrutura, quadras de beach tênis, ginásios cobertos. Além disso, tudo para a infraestrutura e para a educação do Estado de Santa Catarina. Para além disso, nós fomos muito parceiros dos municípios. São 6 bilhões de investimento nos municípios, com creches, escolas, postos de saúde, estradas, rodovias, enfim. A gente chega a investir hoje em rodovia federal, rodovia estadual, rodovia municipal e na educação e na saúde dos 3 níveis. Agora, esse boom arrecadatório, temos aí, claro que, algo relacionado às torneiras que foram fechadas em contratos superfaturados e fraudulentos, mas também foi a inflação, né? A inflação ajudou muito, né? Até um pouco antes da inflação, você vê que o nosso governo já apresentava resultados de gestão muito bons. Eu entrei no governo, diziam que eu não ia pagar a folha de pagamento e nem ia pagar a dívida impagável, que se dizia de 750 milhões do governo anterior da saúde. Imagina entrar em pandemia devendo, né, o fornecedor de hospital. Pagamos no primeiro ano, eu saí do déficit de 1 bilhão e 200 milhões para um superávit de 163 milhões no primeiro ano. Isso é ajustar efetivamente os passos do Estado, colocar o Estado nos trilhos. Então, e sem ajuda federal até aquele momento, não tinha pandemia. Então, a nossa gestão ela foi tendo, de fato, esse resultado e não aumentamos R$1 de tributo, né? O que falam por aí é fake news. Eu sou um dos governadores do Brasil, estou entre os 3 que mais cumpriu promessas de campanha, mas especialmente aquelas 3 que eu lhe falei, né? De mais Brasil, menos Brasília, combate à corrupção e a diminuição do tamanho do Estado. Agora, governador, no seu início de gestão, ficou muito enclausurado, muito fechado. Depois se abriu, passou a se relacionar. O que se processou aí? O que houve? Estava assustado, não esperava aquela eleição? Como é que foi? Se processou aí aquilo que você fala fazendo assim, ó. Fechou as torneiras. Eu vi você falando muitas vezes isso. Moisés fechou as torneiras, arrumou... Ou seja, interesses contrariados? Exatamente. Se eu dialogasse com todos, fizesse alianças políticas no primeiro ano de governo, eu não conseguiria impor o meu ritmo de trabalho e também a integridade que o nosso governo trouxe para Santa Catarina. Mas os 2 pedidos de impeachment serviram para fazer com que o governador resolvesse fazer política? Então, veja, o que a gente tinha que fazer, a gente fez hoje. Inclusive, o parlamento já concorda com a nossa forma de gestão. Nós pagamos, inclusive, as emendas parlamentares da legislatura anterior. O que eu fiz trouxe recursos para o lugar certo. Os recursos existiam, né? Mas eles iam para o lugar errado. Então, o que eu fiz, o que nós fizemos, trouxe recursos para o lugar certo. Hoje, o meu diálogo com a política é muito mais fácil. Olha, você pode ajudar a tua cidade parlamentar, levando emendas, levando outras obras do governo do Estado, trazendo demandas dos municípios, dos prefeitos, das prefeitas, e fazendo Santa Catarina crescer como está crescendo. É o estado que mais cresce. Agora, curioso que na virada política, o secretário da Casa Civil, Heron Jordano, teve um papel estratégico. E hoje é vice de um adversário seu. Sim, na verdade, o secretário ele tinha um bom diálogo, né, porque trabalhava dentro da Assembleia Legislativa, e essa foi a razão da escolha, esse diálogo, as conversas, inclusive, para construir soluções para Santa Catarina. Aprovamos leis importantes, né, a ajuda, por exemplo, ao governo federal, né, com as rodovias federais, foi aprovada também pela Assembleia Legislativa. Sem a Assembleia, eu não teria condição de fazer esse aporte de recursos. Agora, o PSD não ficou com Carlos Moisés porque o governador não quis Heron de vice? Eu efetivamente escolhi, né? Escolhi o do Deller, que é o meu vice, está na minha chapa. Mas essa solução foi apresentada? Sim, foi apresentada. Muitas outras também.
eu entendi que eu precisava da experiência do Udo e também do que ele representa, que combina, né, com o nosso governo, com a integridade. Ele é um homem muito independente. Eu gosto de políticos independentes. Além de preparado, sério, honrado. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, não teria sido melhor se filiar ao MDB? Porque hoje o que se observa é que a militância ainda não entrou firme na sua campanha. O MDBista pensa, mas peraí, nós vamos apoiar um governador que está no partido de pequeno porte? Será que não teria sido melhor se filiar lá atrás ao MDB? Você não reconstrói a história, né? É igual... Mas numa reflexão hoje. Seria uma possibilidade também. Porque Carlos Moisés imaginou que poderia trazer PSDB, PSD, PP, mas na vida real da política catarinense, no parlamento, tudo bem, na eleição... Não, veja... É água e vinho, né? Vinagre e óleo. Nós tentamos abraçar quem quisesse estar conosco. Mas se você observar, mesmo que os partidos não tenham vindo, muitos prefeitos desses partidos estão com Moisés, né? Entenderam a nossa forma de fazer gestão suprapartidária. O Plano 1000 é um modelo a ser seguido, né? A gente não olha a geografia de urna, a gente coloca R$1.000 por habitante para os prefeitos. Mas os prefeitos do MDB estão engajados na sua campanha? Eu acredito que sim. Então, né? O que está faltando? O link do prefeito com o eleitor? O que é? Olha, muitos me mandam mensagens, estão trabalhando, estão se reunindo com as lideranças. E talvez a gente tenha que entender também, parece que é um fastio, né, como a gente costuma dizer, sobre essa coisa da política, da eleição, talvez é aquele jogo de futebol. O esgotamento. Exatamente. Talvez você não vê mais essa adesão assim. Isso é verdade. E é igual aquele jogo de futebol, que você sabe o que vai acontecer, mas vai entrar mais adversário mesmo, vai torcer no dia, né? E eu acredito na clareza do eleitor catarinense para escolher a árvore pelos seus frutos, né? Não pelo que se faz de propaganda, por aí que se coloca na TV, mas efetivamente pelos resultados do trabalho. O cidadão, ele quer um gestor, né? Ele quer que as mudanças continuem acontecendo. Nós falamos de várias mudanças que aconteceram aqui em Santa Catarina na minha gestão. E para essa mudança continuar acontecendo, a gente não precisa ir para um lado nem para o outro. A gente tem que continuar, porque Santa Catarina já tem governador. Os dois pedidos de impeachment e também aquela questão dos respiradores, de alguma maneira isso macula um pouco a sua atuação nesse pleito eleitoral? Como eu lhe falei, não há nenhuma questão que a gente não discuta claramente com o eleitor, né, e com as pessoas, o cidadão catarinense, né, aquele de coração e aquele que veio morar aqui. Em todos os dois episódios, tanto o aumento dos procuradores foi convalidado pelo STF, né, então veja, não há discussão sobre ele. E no caso dos respiradores, o governador tem atestado de todos os órgãos de controle Exato. De que o governador agiu corretamente nesse episódio. Exato. Não existe o governo à prova de golpe. Então, eu acredito na lucidez do catarinense, né, no esclarecimento, e que não há nenhuma questão para o nosso governo. Na verdade, as pessoas perguntam, né, se prenderam, né, nos 33 milhões que a gente está recuperando, e já bloqueamos 38 para isso, mas a gente tem que raciocinar um pouquinho onde estavam os 505 milhões de reais dessas torneiras que nós fechamos, que todos anuais, os anos, né, vão entrar. Anuais, né? Anual. Aquele foi um episódio, nós corrigimos o erro, recuperamos o dinheiro e corrigimos também a forma de comprar. Atuamos em prevenção daqui para frente. Nós estávamos numa situação de guerra, de pandemia, né? E quem não tem coragem não erra, quem não tem coragem não erra, mas também não salva vidas, né? Nós salvamos o maior número de pessoas aqui em Santa Catarina. O nosso estado é o exemplo para o Brasil do enfrentamento da pandemia. E a direção nacional do Republicanos tem prestigiado a sua campanha? As informações que chegam é que os recursos estão indo mais para os candidatos à Câmara Federal, que lá, no final, é o que decide tempo de televisão, fundo partidário e eleitoral, e poucos recursos para a candidatura ao governo. Mas é porque a nossa candidatura é uma candidatura mais samaritana mesmo, assim, né? Franciscana? Franciscana, vamos dizer assim. Na verdade, a gente tem aí o apoio do partido, mas isso, eu não escolhi partido pelo volume de dinheiro, nem discuti isso quando escolhi partido. Tem gente que diz, eu não usa o fundo, etc., mas usa a propaganda de TV, que também tem um custo bilionário no Brasil, né? Tem candidato aí fazendo propaganda disso, mas está na propaganda da TV. Então, todos movimentam dinheiro público, né? Mas esse nunca foi o que me pautou escolher partido.
com dinheiro ou sem dinheiro, eu teria escolhido. Fiz uma escolha e assumo essa escolha. É um partido que hoje, de alguma forma, me representa também, né? Tem algumas lideranças dentro do partido, como o general Mourão, nosso vice-presidente da República, e tantas outras lideranças que foram para os republicanos e que foram ministros de Estado do Brasil e que estão no republicanos. Então, eu acho que é um partido que combina com a construção que nós fizemos até agora. Além da candidatura governista, temos 9 candidatos de oposição. Qual que está me incomodando mais? Eu não tenho nenhuma reclamação de candidatos, né? Eu tenho o meu desafio e é com a população catarinense que eu vou dialogar, que eu vou conversar. Nós estamos tirando tantas obras historicamente aguardadas em cada cidade, quem está me assistindo aqui agora vai ver, conversa com o seu prefeito, que eu tenho que olhar para frente, né? Por isso que eu não tenho que me preocupar. É igual uma corrida. O corredor que fica olhando para o lado para ver se o sujeito vai passar ou está muito atrás, acaba tropeçando, né? Mas vamos olhar para frente, porque é dessa forma que a gente continua mudando Santa Catarina. Está gostando de fazer política hoje? Eu acho que esse é um lugar duro de estar. Eu não escondo isso de ninguém. Estar no executivo, né? É muito mais leve. Gosta mais de ser gestor ou de ser político? Eu gosto mais de ser gestor, né? Talvez um cargo leve seja um cargo de legislativo, né? Mas aqui é o primeiro desafio, salvar a gente. O segundo desafio, tirar a gente da pobreza, né? Fazer a inclusão digital do nosso Estado, fazer a inclusão digital no ensino médio, no ensino profissionalizante. São desafios. Tem muita coisa para avançar em Santa Catarina, o estado mais bonito do Brasil, mais seguro do Brasil, mais feliz do Brasil e mais eficiente na gestão pública do Brasil. Confiante para o segundo turno? Estou muito confiante. Eu tenho a convicção de que a gente vai ter a gratidão do catarinense pelo trabalho que nós desenvolvemos numa condição absolutamente fora do normal, excepcional, e quero continuar sendo governador para fazer tudo aquilo que não me deixaram fazer, por N circunstâncias, e continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo muito bem, cuidando do catarinense. 20 segundos para a manifestação final. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, a SBT, a você, pedir o voto do eleitor catarinense para Udo Deller e Moisés, né? O governador Moisés é 10, assim como é a nossa gestão, assim como foi o enfrentamento da pandemia, e o 155, Celso Maldaner, nosso senador, e vote nos candidatos a deputado federal e estadual da nossa coligação. Sucesso. Obrigado, Prisco. Muito grato. Vamos ficando por aqui. Até uma próxima oportunidade no portal SCC 10. Até lá.